Vamos lá, hoje nós vamos falar do que vocês gostam, review de carro, cara. Mas esse aqui vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque já tem um tempinho que eu tô pesquisando sobre e eu não encontro exatamente um vídeo sobre isso específico. Eu tive que assistir vários podcasts, vários caras que entendem de carro, só que a maioria deles gostam muito de carro e por gostar muito de carro, eles querem buscar algo que não é o que... a galera que vai buscar um veículo que é bom para um longo prazo, bom custo-benefício, né? Que vale a pena, que tem uma mecânica barata, que tem uma revenda legal e assim por diante, tá? Mas com todas as informações, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu tenho hoje, eu tô comigo um Palio 2015 completo 1.4, tá? Com tudo. E aí eu visitei todas as concessionárias aqui, né? Não as montadoras, mas as concessionárias. Pesquisei algumas coisas e vou te passar algumas opções interessantes aqui, tá? E o porquê delas. Desde 63 mil até 120 mil, tá? Mais do que isso, eu não cheguei a pesquisar muito, porque é essa faixa de preço que eu quero gastar ali, entendeu? Não quero gastar muito mais do que isso. Sempre que você vai pesquisar, os caras vão muito assim, então entre SUVs, entre hatches, entre popularzão, entendeu? E não é isso que eu quero. O que eu quero passar pra vocês é o seguinte, vamos lá. Vamos trabalhar com carros primeiros 1.0. E por que eu acho que você não deveria comprar? Primeiro que o IPI, que teve redução de IPI, talvez você tenha estado nesse vídeo por causa da redução de IPI, ele foi meio farsante, tá? Tem vídeos aí, você vai conseguir achar se você quiser, onde você vê que as montadoras aumentaram o preço e depois reduziram novamente. Ou seja, existiam promoções com o mesmo valor de IPI que tinha antes, rolando como se fosse agora. Vou dar um exemplo aqui, existia promoções antes do Mob, do Mob basicão a 63 mil e ele continua esse valor, tá entendendo? Então não muda muita coisa não. Então, para carros 1.0, sinceramente não vale a pena, por um motivo. Eu ando só na cidade e tal, eu só quero um carro para me locomover, e aí eu vou para um outro lado. Aqui a gente vai falar de 0 km, mas nesse caso eu acho que é preferível que você pegue um carro com 1 ano, 2 anos de uso, que ainda tenha garantia de fábrica, entendeu? Claro, saiba o histórico do carro. A única coisa que você tem que olhar no carro usado é isso. Não escolhe modelo, não escolhe nada, pega o mais barato com o melhor histórico, tá? O cara que fez todas as revisões, se ele tiver revisões lá para te mostrar na concessionária, se ligar para concessionária e falar, foi revisado tal, vai. Só que comprar carro usado nesse momento agora, né, a gente tá falando aqui 30/7/2025, tá muito caro. O meu carro, por exemplo, que eu fiz todas as revisões certinhas, eu tô vendendo ele por mais do que a tabela, 41, entendeu? E já achei proposta. Não vendi ainda porque eu não tenho nenhum carro em mãos para comprar. E nós vamos falar de tecnologia aqui também, o que vale a pena esperar ou não, o que eu tô esperando aparecer aí, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, eu pedi pro ChatGPT fazer a lista para mim ficar mais fácil. Saindo do ponto zero, sair do 1.0. Só pra te dar, eu quero 1.0. Foda-se, eu quero 1.0, não importa na hora de vender. É fácil porque é barato, tá? Então você vende fácil de qualquer maneira. Mas, como você vai ficar muito tempo, eu acho que o conforto durante esse tempo é muito importante. Então 1.0 é muito ruim, principalmente se você viaja. Eu somente não vou viajar nunca, só vou à cidade. Nice, tá? Eu, de 1.0 aqui, cara, fica um pouco difícil eu te falar, por causa que eu não cheguei a pesquisar todos. Mas... sério, cuidado muito pra você falar, cara, a menos que você queira botar um rádio fora, mas os carros peladinhos vêm sem rádio, cara. Sem rádio é complicado demais, tá? Os mais peladinhos aí. Eu tenho a tendência a te falar pra ir de Mob, porque pelo peso dele, tá? No Fiat, no Mob, pelo peso do Mob, você tem ele mais rápido na cidade, tá? Esse Mob básico aqui, ó, 67, tá vendo? Você consegue um preço até melhor do que esse. Eu tento te falar aí pra ele. Só que se você vai viajar, cara, aí já complica bastante, tá? Aí eu já não acho tão interessante. Só que esse aqui não tem nem rádio, você tá entendendo? Aí é muito complicado. Isso que eu tô te falando, você vai ter que montar ele meio por fora também. Esse preço é meio ilusório. Um carro que não tem rádio fica meio complicado, né, cara? Você sabe que a multimídia montada fora é cara e ruim, né? Então a gente tá falando de 75 mil no Mob Tracking. Mas você fala, não vou viajar mesmo, só ando na cidade, ele pode ser a melhor opção, por quê? Porque pelo motor 1.0 e pelo peso do carro, ele acaba sendo a melhor opção nesse custo-benefício, já que você não vai precisar de porta-malas, já que você não vai viajar, entendeu? Mas eu quero... vai no usado, cara. Você quer viajar, vai no usado. Porque, por exemplo, o Argo 1.0... pelado, não vale a pena nem ferrando. O C3 lá da Citroën, 1.0 pelado também, que é esses preços 60 e poucos mil, entendeu? Que é o mesmo preço do Mob aqui, 67 mais ou menos. Não vale tanta pena, por mais que ele tenha um porta-mala maior, entendeu? E ele é mais pesado, então pra você andar é pior ainda, entendeu? Então é um pouco triste você querer pegar outros modelos, entendeu? Do que esse aqui, entendeu? Tem aqui o Peugeot 208 também, mas aí ele já passa muito do valor, entendeu? Ele fica acima dos outros valores, por mais que ele seja uma das melhores opções.
de mecânica. Só que, velho, se você vai no 1.0, é loucura, sacou? Você gastar mais num 208. Eu não gastaria nunca, saca? Nunca mesmo. O novo Peugeot 208, 78 mil, tá vendo? Ele tá muito acima dos outros. Os outros estão na base de 68, 70, e o Peugeot não. O Peugeot já tá num 78 mil aqui, entendeu? Pra mim não vale a pena, mas aí vai de você. Mas ele é o melhor de todos os reviews que eu vi a galera fazendo, ele é o mais recomendado. E ainda tem um problema da Peugeot, né, cara? A Peugeot continua sendo mal falada. Então, na hora de vender, se não mudar, e já não mudou, já tem anos que a Peugeot tá sendo mal falada, mesmo agora que ela foi pra Stellantis, já tem um tempo, o motor dele é bom, muito bom. Só que a galera não gosta de Peugeot, não tem jeito. Eles acham que ainda é ruim, a maioria, e pra vender depois vai ser mais complicado. Minha opinião sincera, se fosse pra ir de 1.0, compra um usado de 1 ou 2 anos, que seja 1.3, entendeu? É melhor do que comprar um zero. Essa é a minha opinião. Agora, quero comprar um zero, não vou viajar de qualquer jeito, aí eu acho que o melhor é um bobzinho, tá? Vai ser o mais veloz para você poder desenvolver na cidade e ainda é econômico. Você não vai usar o porta-malas já que você não vai viajar. O banco de trás vai servir... Os bancos de trás são meio apertados sim, mas não são iguais a todos os outros, tá? Nessa mesma faixa de preço. O mesmo aperto lá atrás. Mas ele vai servir para você andar na frente e locomover de um lado para o outro e sem problema de mecânica, né? Pelo menos durante 10 anos você aguenta ele tranquilo. Você dá para ficar com ele tranquilo sem se estressar com mecânica, só fazendo as revisões de fábrica, tá? Agora vamos falar de 1.3 e aqui eu deixei a lista. Aqui tá a lista dos... tá. Como eu fiz essa pesquisa, cara? No 1.0 não você chega a pesquisar assim porque não tem o câmbio CVT, o câmbio automático. E uma das coisas que eu vi a maioria das pessoas falando a maioria das cidades grandes, São Paulo da vida, BH da vida, ninguém mais está comprando. Aumentou, em 2022 já tinham chegado a 50% dos carros sendo vendidos de câmbio automático, entendeu? Aqui no Brasil ainda demorou. A partir daí, os carros automáticos estão sendo mais vendidos do que os carros manuais. Então, ninguém mais está querendo os manuais. E quem mantém os manuais são a galera que é mais antiga. Quem ainda compra mais carro do que o jovem. Só que daqui 10 anos, quando você quiser vender, pensando em 10 anos, você vai ter muito desvalorizado seu carro manual, porque a galera já vai atrás do carro automático, tá? Por mais que a gente sabe que o manual, aí falando de mecânica, ele dura mais do que o automático se você tiver algum problema, tá? O que é difícil ter problema se você fizer as revisões corretas, tá? Então, ou se você anda muito, o CVT também acaba sendo um problema, porque você tem que trocar o óleo da marcha, o óleo da caixa de marcha mais cedo, tá? Do que o manual. Então, é um custo a mais, mas ainda vale a pena pensando na revenda. Principalmente se eu vou ficar 10 anos com o carro, tá? De 5 a 10 anos. Para isso, a gente tem aqui com menos de 120 mil o Yu, que tá 99 mil no site, tá? Aqui o ChatGPT colocou de 100 mil e pouquinho, mas tá 99 mil. Ele é motor 1.0 turbo, é pior do que o motor 1.3, tá? Já vou deixando bem claro aqui que a gente vai dar uma olhada. Por exemplo, vai ter aqui no Argo 1.3, ele é pior, o 1.3 aspirado é melhor, já foi feito os testes, eu acompanhei alguns testes, tá? Só que ainda assim é um motor bom. Ele é um motor bem tranquilo para você acelerar, para você dar aquele arranque de uma vez. Quer ultrapassar alguém na estrada e tal, ou seja, dá para dirigir na estrada, sacou? Então, esse aqui é uma opção boa e legal. Eu acho interessante. Citroën é mais difícil de vender do que Fiat, tá? E tem um preço maior, por quê? Porque a Fiat mais vende carros aqui. Depois que eu fui pesquisar mais a área, eu descobri isso. Que a Fiat tem mais market share, ou seja, ela tem mais venda de carro. Então, por isso que os carros dela acabam sendo mais baratos, entendeu? E eles sabem fazer negócio. Uma coisa que eu não cheguei a ver o Citroën C3U por dentro certinho, mas eu vi por review e é um bom tamanho, é interessante. Aí a gente vem pro Basalt, entendeu? Que é o da linha Citroën também. Ele fica quase no mesmo preço do Yu, só que ele é mais pesado, entendeu? Eu não vejo vantagem no Basalt de jeito nenhum. Mas se você gosta do design, cara, ok. Mas eu não consegui ver nenhuma vantagem no Basalt, entendeu? Ele fica nesse preço também, ó. 99 às vezes você encontra nos preços mais promocionais. Mesma coisa do Yu. Lembrando que isso aqui é preço cheio, pessoa física, tá? Se você tem alguma deficiência, se é PCD e tal, você consegue um preço legal. Se é taxista, um preço legal. Produtor rural, um preço legal, entendeu? Aí os carros ficam muito bons. Aí vale muito a pena você pegar um desses carros aqui. Mas fora isso aqui é o preço cheio, tá? Que ele tá colocando aqui. Esse aqui eu dei uma olhada nele, ele tinha lá, não gostei de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum mesmo, comparado com o C3, eu ia de C3 com certeza, isso é um fato. Aí vem para a próxima opção que eu acho a melhor, por incrível que pareça, tá? O 1.3 do Fiat Argo aqui. Fiat tem um problema só de pessoas, o que a sociedade fala sobre Fiat. O pessoal não dá muito valor. Se o cara te vê de C3 ou te vê de Argo, ele acha que o C3 é muito mais caro.
por falta de conhecimento mesmo, tá? As pessoas que não entendem de carro. Falando de pessoas que vão te ver dentro do carro. Então, é bem capaz do Argo ser mais desvalorizado nessa fase, mas não é desvalorizado, por exemplo, na revenda. É muito melhor. A troca de peças é igual, tá? É a mesma fábrica, a Citroën e a Fiat estão usando a Stellantis como montadora. Então as peças são iguais, entendeu? Então os dois carros são bem parecidos aqui, só que nós temos um motor um pouco melhor aqui, tá? O motor do Argo 1.3, pelos testes que eu vi, eu gostei mais, tá? Então eu prefiro o motor 1.3 do que o motor 1.0 turbo. Aí é a opção de cada um, você pode dar uma olhada nos dois motores aí, mas para mim todos os dois dá para viajar. O 1.0 que é mais problemático, tá? Para você vender como carro de viagem, ninguém quer. O cara que faz muita viagem não vai querer comprar de você, tá? Não é meu caso, porque eu não viajo com carro, tá? Muito raro. Gosto do Citroën C3 aqui. Tiro o Basalt da minha lista, não acho uma boa ideia, tá? Gosto do Argo 1.3, esse eu dei uma olhada. Lembrando, as portas de trás ainda são vidros manuais, mas eu gosto. Muita gente odeia e desvaloriza o carro por causa disso, tá? Mesmo no modelo 2026 do Argo, a porta de trás dele ainda é manual. Se você abrir 2025, 2026, já tá liberado as duas cabeças, tá? Mas eu gosto, porque falha elétrica acontece, cara. E se acontecer uma falha elétrica, você não conseguir abrir vidro, é ruim. Você tem que quebrar um vidro, você tem que... Entendeu? Se em caso de urgência e tal, não vale a pena. Então eu gosto de ter o vidro de trás podendo ser aberto no manual. Aí vai de opção de cada um. Outra coisa, a multimídia, tá? Multimídia é uma parada que eu acho interessante, porque o meu carro, a única diferença para esses carros aqui, de 10 anos atrás para agora, pra você ver a tecnologia, tá, eles têm direção elétrica, todos os dois, tá? Mas aí só vai fazer um pouquinho de diferença no seu costume, no seu consumo de gasolina, o que é bom, não é ruim, mas não é algo que eu trocaria o carro por causa disso, né? E tem uns pequenos detalhes que eu também não trocaria carros por causa disso. O mais diferencial aqui é o câmbio, a marcha, o carro ser um carro automático, tá? E o câmbio CVT, né? Não é automático ruim, o CVT é bem legal, é uma tecnologia mais nova. Mas a multimídia é a coisa que também faz uma diferença, porque não tem multimídia no carro que eu tenho agora, tem o som todo feito de fábrica, perfeito, ótimo, só que não tem a multimídia, por exemplo, se você quiser espelhar um GPS, entendeu? Quer espelhar seu celular, aqui você consegue, lá nos outros você não vai conseguir. Então, o que tem de diferença aqui é que a multimídia do Argo é 7 polegadas e a multimídia do C3 é 10 polegadas. Ou seja, a multimídia do C3 é um pouco mais bonita também, tá? Então, o carro por dentro ele acaba sendo mais bonito e por fora também. Não, por fora é igual pra mim, tá? Sendo sincero. São estilos diferentes, mas são bem iguais todos os dois. Bem legal. O próximo da lista é o Cronos, aí ele passa um pouquinho, tá? Não gosto tanto. Ele, pra mim, ele é comparado ao Basalt aqui. Eu saio fora dele. Comparado com o Argo, eu prefiro ficar com o Argo. E a gente vai pro próximo da lista que eu gosto, que é o Pulse, tá? O Pulse é interessante, porque é uma estética diferente. Ele fica mais valorizado. Então, alguém te vendo dentro do Pulse, ele acaba sendo mais valorizado do que o Argo, entendeu? Um Fiat, por exemplo, mais à frente, pode-se dizer, e o preço não é tão diferente. Então, você tá vendo aqui de 101 a 105 e 109 a 116, mas eu vi Pulse CVT a 101, eu vi Argo a 96, tá? Então, a gente tem que colocar essa diferença aqui, de 101 a 96. Entre os dois, eu acho que eu ficaria... Não sei. Você tem que pensar. Se fosse o mesmo preço, com certeza o Pulse, tá? Pra mim é uma opção. Só que para ser o mesmo preço, é câmbio manual, eu já não quero. O Pulse no câmbio manual, tem ele também. Ele é o mesmo preço do Argo no câmbio CVT. Mas o Pulse já tem o vidro elétrico atrás, já tem um design um pouco melhor. Se eu não me engano, a multimídia dele é um pouco maior também já. Eu não me lembro, tem que confirmar lá, entendeu? Então ele é mais bem feito por dentro. E, de novo, para quem vai ver, entendeu? Se quero chamar mais atenção, talvez o Pulse chame mais atenção, porque ele tem aquela parte de baixo um pouco mais rente ao chão. O que é ruim na parte se você gosta de um SUV que é mais altinho, tá? Peugeot 208 tá aqui, tá vendo? O motor turbo, 99 mil. É uma opção muito boa. Diferente daquele que eu te falei lá, que é o Peugeot 1.0, aí para ele não vale. Agora o 208 é muito bom. Aqui só me perde no seguinte: com certeza esse seria o carro que eu pegaria nessa faixa, sacou? De 99, muito melhor do que o C3U nessa situação, mas me perde na situação de má fama que a Peugeot tem e não acho que ela vai recuperar, tá? De tudo que eu vi a galera comentando que gosta de carro, e a galera que gosta de carro entende, então eles estão nem aí. Mas tudo que você vai no cabeleireiro e pergunta, você vai pega os Uber, quando eu tava pegando Uber aqui pra resolver a mecânica do meu carro e tal.
eu perguntava e tal, e você vê que a Peugeot é um problema. Ninguém quer. Diferente da Citroën, tá? A Citroën já é a galera olha diferente, sabe? Gosta muito. Então, por essa visão social, eu não iria de Peugeot, saca? Mas todo mundo que entende carro fala que é desses carros aqui, talvez seja a melhor opção, tá? O Peugeot. Então, seria aqui que eu iria, mas igual eu te falei, eu não vou pensando daqui 10 anos, tá? Eu penso que daqui 10 anos é bem possível que o Peugeot continue mal falado e a Citroën até seja tão bem falado como a Fiat, por exemplo, para revendas, né? De carro aqui, que é muito bom. Agora nós temos um aqui que saiu de linha, cara, e esse aqui era muito, muito interessante. O Yaris, tanto o hatch como o sedã, no ano passado chegou a estar 99 mil. Só que eles tiraram de linha esse ano, eu fui na Toyota dar uma olhada. Tem gente que odeia a estética do Yaris, e aí não vai comprar por causa disso, porque ele é mais baixinho que os outros carros, tá? Só que ele chegou a 99, então ele entrega muito mais, ele é 1.5, tá? Então, ele entrega muito mais do que todos os outros aqui, pelo preço que ele era. Como ele saiu de linha agora, esse preço aqui nem é válido, porque vai lançar um Yaris novo, ainda não lançou, mas vai lançar um Yaris novo, mas vai sair um pouco mais caro, porque eles tiraram de linha porque não dava lucro. A Toyota não tinha lucro nenhum naquele Yaris do que eles entregavam, entendeu? Só que a 99, cara, era um preço assim excepcional. Talvez ainda tenha montadores não, concessionários com eles parado, talvez você consiga encontrar, pode ser uma boa pedida, tá? Tanto o Yaris hatch como o sedã são interessantíssimos. E o Versa motor 1.6, mas aí sobe bastante, tá? É legal que ele não colocou, por exemplo, o Renegade aqui, né? Depois eu vou mostrar o Renegade. O Renegade tem um problema sério, que ele é fraquíssimo, mas num preço legal eu acho que dá pra pegar também. Mas aqui tá o Versa com 1.6, tá? 1.6 aspirado, e aí você tem 117. Eu não vi o Versa mais barato que isso, não cheguei a pesquisar muito ele, mas uma ótima pedida se você pegar num preço interessante também, tá? Agora, eu deixei até separado aqui o Jeep, o Renegade, ele tem um problema sério, que esse Renegade de entrada, eu vi uma pessoa comentando, e não é tão ruim, mas ele é fraquíssimo, tá? Nesse de entrada. Ele tá aqui de 118, mas eu vi um cara comentando que conseguiu ele de 107. E 107 ele começa a ficar interessante pra mim. Não sei se eu pegaria ele de 107. E aí eu fico no ponto. É só pela estética dele, que é muito diferenciada, tá? Depois o Boris, um cara que entende muito, ele contou a história do Jeep, que o Jeep nem era pra... o Renegade nem era pra ser Jeep. Ele era pra ser um carro... um Cinquecento da Fiat, tá? E aí eles fizeram o Renegade aqui, puxaram pra Jeep e aí vendeu bastante, saca? Só que muita gente não gostou porque ele é fraco, tá? Então, é um carro bem fraco. Ele não tá aí pra fazer o que ele tá pra fazer, sacou? Aqui, ó. Até ele de 101 aqui já, tá vendo? Mas aqui é com PCD, tá? 101. Então, nesse preço de 101, ele é um bom carro pra mim. Ele é interessante, nesse preço de 101. Fora esse preço de 101, não vale. Agora, se você tem o PCD, se eu não me engano, com PCD eu não vou saber de cor, mas... o Wii U, por exemplo, fica 83 mil. Então, se a gente vai colocar na faixa de 83 mil, eu já fico com o Wii U ao invés do Renegade de 101. Tá entendendo? Então... o Renegade é uma opção, mas é uma opção que é só porque se você gostar de Jeep mesmo, tá? É uma opção que dá pra fazer, mas pra andar na cidade mesmo, tranquilo. Não é um carro pra fazer trilha e tal, o que não é a ideia do que eles passaram aqui pra você. Então, desses, todas as marcas aqui... aí, não sei por que não colocou... não, porque eu não pedi 1.0, né? Mas o Onix, por exemplo, que era pra estar aqui, é um carro que... eu já não acho que vale a pena, tá? O Onix é um carro que, por exemplo, algumas pessoas gostam bastante, é um dos carros mais vendidos aqui, mas depois você vai ver por dentro, ele foi criado só para brasileiro, ele foi criado só para ser vendido bem baratinho mesmo, ele tem uma mecânica muito boa, ele, na verdade, nem a mecânica é muito boa dele, o melhor dele é a segurança, talvez tem 6 airbags, né, diferente do Argo, que tem 2, entendeu? Então tem uma segurança um pouco melhor, se você visa pelo ganho, mas o preço é alto, tá? Então... ele não tá aqui porque era 1.0, né? Então eu já descartaria ele também. Não vale o preço, entendeu? A menos que, claro, se você zela muito por segurança, vai pegar muita estrada, mas pegar a estrada com 1.0 já não faz sentido, você tá entendendo? Então, pra mim, é um carro que eu também descartaria e ia pro usado, né? Se for pra pegar 1.0 do Onix, eu ia pro usado, que eu acho mais interessante. Minha opinião final aqui pra mim se eu fosse de 1.0, eu iria na vibe de não vou usar porta-mala. O porta-mala dele é metade dos porta-malas normais. E não tô muito afim de... não tô muito estressando com o banco de trás também, que é pequeno, igual eu tô... mas não vou falar porque todo 1.0 é assim. Iria de mob tracking, tá? Eu nem iria de mob like, não. Eu iria de mob tracking, que tem a multimídia. Aí, 75 mil ele fica. Não sei se tem aqui. Mob tracking, deixa eu ver. Ele fica 75 mil.
Se eu fosse de 1.0. Pensando, foda-se, eu não vou pegar estrada de jeito nenhum, não quero nem saber e vou conseguir vender o carro depois, entendeu? Porque ele vai ficar muito barato depois de 10 anos. Porque é um carro que vai ficar, sei lá, você vai vender ele de... Você comprou de 70, você vai vender ele 20, 30 mil, entendeu? Não sei como é que vai estar. Porque depois que rolou o que rolou com os carros, a gente nunca sabe como é que vai estar. Então 1.0 eu iria aqui, tá? Não tem muito o que mudar, não. Pensando em 1.3, aí eu tô o Argo como a melhor versão, tá? Na minha opinião. É o melhor que você pode conseguir num preço legal. Se você for... Pega tudo, coloca na balança. Todas as comparações que eu fiz, o Argo seria o melhor. Mas, tirando, a única coisa que você tira aqui é o que as pessoas vão olhar e pensar, entendeu? Então, pensando em estética mesmo, vamos falar em estética. O que as pessoas vão olhar e pensar quando você tiver comprado esse carro, falar desse carro. Muita gente compra carro por causa disso, tá? De modelo, o Citroën acaba sendo melhor, o Yu, tá? Agora, qual dos dois você consegue com o melhor preço? Se eu pudesse, eu fico bem igual, saca? Se eu conseguisse o Citroën Yu com o melhor preço, ou o Argo 1.3 com o melhor preço, eu iria em qualquer um dos dois. O Trekking é um pouco acima, tá? Então, se fosse o Trekking com o mesmo preço do Citroën Yu, eu iria de Trekking aqui no Argo, saca? Eu acho um pouco melhor, ele é um pouco mais fechadinho. Outra coisa que tem no Turbo que eu não gosto é que ele tem os vidros traseiros, só que os vidros traseiros dele são na marcha, tá? Ele tem o vidro elétrico traseiro, diferente do Argo, mas é na marcha. É na frente, é estranho. Não é na porta, não. Eu não entendo muito essa estética que eles colocaram aqui. E o Argo, sem ser o Trekking, ele vai ter o vidro traseiro manual, tá? Mesmo 2026. Mas não faz diferença pra mim. Aí, vocês me falam o que vocês acham, dão uma olhada. Se vocês tiverem indo comprar também, me dá a opinião suas aí. Isso é carro zero, tá? Em carro, se for pra pegar zero, pra mim, é 1.0 turbo pra cima, entendeu? Não existe a possibilidade de pegar menos do que isso. Agora, se você vai pegar um carro usado, aí já é outros 500, tá? E aí a gente tem outras opções. Eu não cheguei muito a olhar isso, porque no momento eu tô olhando o 0 km, tá? Mas se eu chegar a olhar os usados de 1 ano, 2 anos, aí eu passo pra vocês aqui algumas outras opções, mas aí tem mais gente falando sobre isso na internet. Vou ficando por aqui, até a próxima, falou, fui!